pessoal, bem-vindos a essa palestra de Introdução à Detecção de Objetos com Deep Learning. Pelo subtítulo You Only Look Once, é para dar a entender de que ao final a gente vai utilizar um framework chamado YOLO, na versão 4. E vos fala é Augusto Schnorr. Eu sou desenvolvedor de software na Compassual. Eu venho de um background de web dev, mas hoje eu trabalho com Big Data. E eu sou formando em Ciência da Computação pela Unisc. Vocês me encontram nas redes sociais pela @auxsol. Então, o que a gente vai falar hoje, né? Visão computacional. O que isso significa, onde se encaixa na computação. Essa imagem aqui é para trazer um overview de como é que funciona. Na direita a gente tem a visão humana para... Bem, essa aqui todo mundo conhece. Visão computacional, ela está uma interseção aí com a visão humana e aprendizado de máquina, e além disso também tem outras técnicas que não estão contempladas nesse meio, mas enfim, dá para ver que ela é bem abrangente, né? Dentro de um pedaço da visão computacional a gente tem o aprendizado de máquina, né? Que é usado para outras coisas também, mas além disso tem o aprendizado profunda, também conhecido como Deep Learning, e ainda dentro da questão de Deep Learning, a gente tem redes neurais convolucionais, ou CNNs, que a gente vai abordar lá para o final. Então, essa imagem aqui, ela vai resumir bem o que nós vamos conversar aqui hoje. Para só ter um background mesmo, para todo mundo ficar alinhado, o que é uma imagem digital, né? É um conjunto de pixels num plano. A gente tem aqui uma exemplificação de uma imagem colorida, então cada espacinho, como se fosse um tabuleiro de batalha naval, né? Ali o 00, 01 o verdinho, enfim, eles vão tendo um valor do pixel em determinada aquela posição e esse pixel vai ter então uma cor atribuída a ele. É um conjunto de 3 valores, no caso do RGB, cada valor sendo a quantidade de cor correspondente de R, red, blue no B, azul, e green, o G. O processamento tradicional de imagens, ele trabalha sobre essa imagem digital, o 2D, ele parte da aquisição da imagem, que é a captura, né? Ter uma imagem de entrada, e ele pode ter um pré-processamento depois, que é quando são feitos alguns tratamentos para tirar ruídos ou fazer algum ajuste de forma mais genérica numa imagem. A segmentação é um processo que faz uma segmentação da imagem, isso é delimitar umas bordas, por exemplo, para tu deixar destacado algum objeto. Com essa segmentação, ou seja, digamos, tu contornou um objeto, tu consegue fazer uma extração de características, o tamanho, o formato, a posição. E com isso, tu consegue fazer uma avaliação e, portanto, uma classificação do que encontra-se nessa imagem. Esse procedimento, esses passos descritos, eles contemplam o que é comumente chamado de processamento de forma tradicional de imagem, né? Que é composto de várias etapas. A gente vai retomar isso lá um pouquinho mais para frente. Um exemplo de imagem processada é aqui as figuras A e B, em que tem uma imagem de uma célula corrompida por ruído eletrônico, à esquerda, e depois, na direita, a sua recuperação por técnicas de processamento. Aqui foram feitos vários filtros sobre essa imagem até que ela chegasse nesse novo estado, em que ela está muito mais nítida, a gente consegue ter uma análise muito melhor dela a partir desse pré-processamento. Aqui um outro exemplo em que a imagem foi borrada por um movimento uniforme, então a moça estava girando a cabeça, né, virando para olhar para o lado, enquanto foi feita a fotografia. Então ela ficou com a imagem borrada e depois foi possível ser ajustada essa imagem, corrigido para que os elementos, o rosto da moça no caso, fosse reenquadrado de uma forma certinha, ficando reconstruindo a face dela na figura. Um outro exemplo que eu acho muito interessante é esse daqui, em que foi feito um melhoramento através de realce de bordas e contrastes. É relativamente simples, mas muito eficiente. A gente pode ver que na imagem da esquerda, o raio-x do tórax da pessoa é muito difícil de perceber qualquer coisa ali. É basicamente um borrão escurecido.
e na direita já consegue se ver bem melhor a delimitação dos ossos, das costelas e tal, né? Então, sobre técnicas de processamento de imagem, elas são bastante eficazes, a gente deu para ver ali alguns exemplos pontuais que demonstraram um valor muito bom, conseguindo melhorar as imagens e extrair características de forma precisa, mesmo quando tem uma aquisição de baixa qualidade, como foi o caso mostrado ali. São trabalhosas, por outro lado, porque elas envolvem várias etapas, né? Lembra daquele fluxo lá no começo? De pré-processamento e processamento da imagem até se ter uma extração de características para fim de classificação. Então, tem que passar por aquelas etapas todas até que tu tenha os dados que precisa para poder fazer uma avaliação daquela imagem. E o processamento de um trabalho específico, ele vai ser usado para aquele caso de uso que ele foi projetado. Então, por exemplo, o algoritmo que fez aquele melhoramento na imagem para o raio-x de tórax, se fosse usar aquele mesmo código na célula, já não daria muito certo, porque ele foi feito com uma visão em mente, né? Então, ele tinha uma imagem com um tipo de tons, com um objetivo especificamente, que era melhorar o contraste ali dos ossos, enfim. Por causa da célula, talvez até fosse aproveitar alguma coisa para destacar os elementos da célula, mas não necessariamente, poderia ficar muito estourado, alguma coisa assim. Então, tem alguns ajustes finos que normalmente precisam ser feitos, e isso tem que ser feito na mão, quando tu faz um programa de processamento de imagem. E o reaproveitamento acaba ficando mais baixo por causa desses pontos comentados. O aprendizado de máquina, ou inteligência artificial, né, ela permite que a gente faça as coisas de uma forma um pouquinho diferente. Aqui tem uma definição de livro mais bonitinha, né, que é um tipo de inteligência artificial que permite que computadores aprendam a partir de dados sem serem explicitamente programados. Ou seja, ao invés de tu programar, como no processamento de imagem, para aumentar o contraste em 50%, por exemplo, o aprendizado de máquina faz o quê? Tu coloca várias imagens para ela, no caso aqui do supervisionado que a gente vai focar nessa palestra, tu dá vários exemplos de entrada, com dados antes de serem classificados e exemplos depois, e aí ele vai vendo o que tem de relação entre um lado e outro, né? E ele aprende o que ele tem que fazer para, a partir de uma imagem de entrada, ter uma saída desejada. De forma bem resumida, seria isso. Uma aprendizagem profunda, ela é um melhoramento da aprendizagem de máquina. Então, enquanto o machine learning, tu coloca vários elementos para o sistema aprender, ele aprende de uma forma mais simplificada, mais objetiva, digamos assim, mais direta, a aprendizagem profunda passa por várias camadas, num desenho que a gente chama de arquitetura, tem várias camadas de processamento, e em cada uma é responsável por fazer uma etapa desse processamento todo, e isso consegue trazer algumas relações mais complexas e às vezes muitas vezes, coisas que nem os humanos percebem. Então, a gente vai falar sobre isso e focado principalmente em redes neurais convolucionais, CNNs que a gente comentou lá no começo, que elas são a principal referência para processamento de mídias. Aqui tem um exemplo de como é que funciona. As várias camadas que eu comentei, aqui nesse exemplo a gente tem a de entrada, a gente tem uma camada de convolução mais ReLU, que é simplesmente uma fórmula para fazer o processamento. Depois pooling é quando é juntado os resultados da convolução. E aqui no caso a gente tem um exemplo que utiliza uma repetição desse padrão. Então a gente tem duas vezes camadas de convolução e pooling. E no final, por padrão, a gente tem uma camada totalmente conectada. Isso daqui eu estou falando bem por cima, caso vocês não tenham ainda conhecimento sobre machine learning. Dá para dar uma pesquisadinha um pouco mais, eu vou fazer aqui uma introdução mais breve, tá, pessoal? Mas, de forma resumida, o que está acontecendo aqui é que, diferentemente do processamento tradicional de imagem, em que o algoritmo tem que ser específico e construído para um caso de uso em questão, as redes convolucionais, elas vão meio que se adaptar àquilo que tu largar para ela. Claro, tu vai ter que fazer alguns ajustes finos ainda nos parâmetros dela, quando mudar de um cenário para outro, mas a arquitetura dela em si, grande parte do projeto vai ser basicamente o mesmo. Aqui nesse exemplo, bem simples, tem uma imagem de um leão e ele está classificando se é um leão ou tigre.
como é que essa questão da convolução funciona? O que que é isso, né? Ah, aqui tem um exemplo de operação convolucional com filtro 2x2. O que que acontece? Na convolução, a gente pega, como está descrito aqui na ordem, um pedacinho da imagem, aqui o filtro é 2x2, então são 2 pixels por 2 pixels, e a gente faz um cálculo sobre ele, pode ser de média, de máximo, ou mínimo, enfim, e gera uma nova matriz. Lembrando como é que é uma imagem, é um conjunto de pixels que estão distribuídos de uma forma 2D, né? É basicamente uma matriz, no caso de uma imagem RGB, uma matriz tridimensional. Aqui a gente tem, então, um exemplo aplicando a convolução para uma imagem, então, aqui no caso um pedacinho de uma imagem de 4x4, um filtro 2x2. Então ele vai passar em cada um dos bloquinhos de 4 na imagem maior e vai gerar uma nova saída menor. O que isso aqui significa na prática é que ele vai extrair características de pontos que consideram uma área ao redor. Então, quando entra uma imagem, voltando aqui por exemplo, que ele está focando na parte que está dentro na fuça do leão, né? Ele consegue tirar características dali que estão de relação de familiaridade, de vizinhança, né? A gente normalmente não pensa como que nós, como humanos, entendemos e reconhecemos as coisas, mas aqui o que está acontecendo é que essa rede neural vai aprender a identificar os objetos numa imagem a partir da relação de pixels de regiões próximas. Então, aqui, por exemplo, ele ia perceber que existe um conjunto de pixels pretos numa posição, uma distribuição específica, próximos de pixels de determinada outra cor, enfim, até que ele forme um padrão. Isso vai formando as ligações depois da rede com pesos específicos até que o modelo saiba reconhecer quando uma imagem entra, pelos padrões que ela apresenta, o que contém essa imagem. Como é que isso aqui se daria num passo a passo, né? Só para exemplificar um pouco melhor, aqui um filtro 3x3 numa tabela, uma matriz de 5x5. Aqui foi feita a média da primeira parte, 181, aí passa para a imagem para a parte do lado. E faz isso com essa janela deslizante, que se fala, vai passando até preencher totalmente a figura de entrada. E pronto, a gente tem agora a representação menor das características que contém naquela imagem maior. Esse processo pode ser repetido inúmeras vezes, vai depender da arquitetura projetada pelo cientista. Então, como é que a gente monta uma arquitetura de rede neural desse tipo? Aqui é um ponto bem polêmico. Muita gente vai dizer que é tentativa e erro, ou que tem uma teoria por trás, mas às vezes até um typo ajuda. Isso porque é difícil a gente conseguir prever como que seria o melhor modelo. Então, a gente consegue estudar, entender como funciona as diferentes camadas de uma rede neural, e com isso vamos encaixando de forma que otimize para o processamento que nós queremos, né? Tem algumas regras que são básicas, como a gente viu ali, por exemplo, de ter uma camada totalmente conectada ao final, obviamente precisando de uma camada de entrada, mas no meio disso é basicamente luta livre. Tem várias arquiteturas renomadas de código aberto que a gente pode estudar para ver como eles chegaram nos resultados que tem, mas um ponto-chave é os parâmetros que configuram a rede neural para execução. A gente pode copiar exatamente a arquitetura de uma rede neural que tem sucesso e ser um fracasso tremendo com ela, porque a gente não programou os parâmetros de configuração dela da forma adequada. A gente precisa treinar por um tempo específico, a gente precisa ter filtros de tamanho específico, a gente tem que ter um número de camadas específico de acordo com a dificuldade, o número de classes que a gente vai ter para trabalhar, e assim vai. E isso vai impactar também numa diferença de desempenho e precisão. Então, uma arquitetura pode ser bem mais rápida que a outra, mas talvez menos precisa, a outra ao contrário. Ou se a arquitetura for ruim, ela vai ser tanto lenta quanto de má precisão. Isso é questão é um estudo profundo, mas realmente, às vezes, uma tentativa meio arriscada, talvez nem com muito fundamento, mas um achismo, né?
acaba que a gente aproveita um bom aperfeiçoamento de uma arquitetura. Dentre as arquiteturas famosas que eu comentei, uma delas que se destaca é a Iolo, que está agora na versão 4. Essa imagem que eu tirei do artigo de publicação dela, por isso ali no meio a gente pode ver Iolo V4 sendo a nossa arquitetura, de acordo com os autores, né? Aqui nesse gráfico a gente tem a precisão média no eixo Y e o tempo de execução com a placa gráfica V100, uma placa específica para treinamentos assim, trabalhos pesados. Mas a gente vê que a Iolo V4 ela tem um desempenho excelente, tanto em questão de performance mesmo, de ser rápida, quanto de uma boa precisão que ela consegue, né? Então, é incrível que eles conseguiram uma arquitetura muito boa. Então, a gente pode partir dela quando for fazer um experimento para ter uma boa base e garantir algum resultado já de forma eficiente, né? Como é que funciona isso? A gente pega a arquitetura pronta, que funciona muito bem, no caso aqui a gente já tem o Iolo V4, que ele foi treinado com um conjunto gigante de imagens, o nome dele é o Coco Dataset, ele tem 80 classes, são mais de 200 mil imagens rotuladas e 1,5 milhões de instâncias de objetos, ou seja, a gente tem muitas imagens com vários objetos rotulados nela, e foi treinado em cima desse modelo, e a gente consegue com isso uns pesos desse modelo já treinado. O que acontece? Os criadores da Iolo já conseguiram treinar, isso ficou rodando por algum tempo, até que conseguiu chegar numa precisão ótima, e esse modelo final, já aprendido, ele tem os seus pesos de cada conexão da rede neural definidos, e ele consegue ser salvo num arquivo. Então, hoje, dá para baixar este arquivo e você tem a Iolo V4 funcionando, ele sai já reconhecendo essas 80 classes de objetos, que é carro, plantas, cachorro, gato, pessoas, cavalo, enfim, muitas coisas. Então, objetos comuns do dia a dia, você consegue passar com um modelo analisando qualquer imagem, inclusive em tempo real em vídeo, e ele vai reconhecendo os objetos que ele encontra nessa imagem. É muito interessante. Então, esse modelo já pré-treinado está disponível, a gente pode baixá-lo e usar uma técnica chamada de transferência de aprendizado. O que isso significa é que, com esse modelo já capaz de reconhecer objetos, a gente pode pegar a inteligência dele, ou seja, o peso de cada conexão na rede neural, e passar para uma nova rede que a gente está treinando. Então, por exemplo, a gente quer treinar placas de carro, que não contém no treinamento original dessas 80 classes, e a gente então passa um dataset de treinamento, ou seja, um conjunto de imagens rotuladas com placas de carro, e diz para o modelo, aprende aí, mas usa esse modelo pré-treinado como base. Então ele já vai partir de uma rede neural muito bem calibrada e ele vai fazer pequenos ajustes até conseguir ser capaz de reconhecer também esse novo objeto que é a placa de carro. O Iolo V4 também é fácil de começar. A gente só precisa compilar a Darknet Framework, que é o framework pelo qual o Iolo foi construído, preparar um dataset ou pegar um pronto mesmo. No caso de exemplo que eu comentei de placas de carro, já tem datasets prontos para isso, basta fazer o download dele e utilizar para treinamento. A gente precisa fazer alguns ajustes no arquivo de configuração, como eu comentei antes. Temos um padrão de configuração para as principais configurações, então isso depende basicamente do número de classes que vai ser treinadas no momento. Depende também do tamanho do dataset, às vezes. E a gente, enfim, depois de fazer a configuração, depois vai ter alguns detalhes sobre isso, a gente só precisa executar esse comando dentro da pasta do Darknet, passando então o caminho do arquivo de .data, que é o que descreve os dados que a gente está reconhecendo. path.config é o arquivo CFG que foi programado os parâmetros da rede neural. O caminho para os pesos, ou seja, aquele arquivo que eu comentei que contém o modelo treinado. E o caminho para a imagem, assim ele reconhece o que contém na imagem. Eu vou deixar esse link aqui para vocês, para quem quiser se interessar para ver como é que funciona o detector de objetos na prática.
Aqui tem um passo a passo bem comentadinho, só que está em inglês, que descreve como fazer para, desde compilar essa rede neural no Google Colab, até executar ela com imagens prontas, disponíveis, ou até nas suas próprias imagens. Então, se você tem uma foto de você com o seu cachorro, por exemplo, você pode colocar para o detector e ele vai reconhecer que tem uma pessoa e um cachorro nessa imagem.